Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Júnior. Nós vamos começar agora uma matéria nova, matéria de patologia bucal, tá? Mas antes de começar a nossa matéria, eu gostaria de mandar um alô, um beijo para minhas alunas formandas do quarto módulo. Então quero mandar um abraço para vocês. O pessoal do segundo e do terceiro também. Quero dizer que todos vocês são bem especiais para mim e que eu tô com saudade, que não vejo a hora da gente voltar às nossas aulas presenciais, para a gente voltar a ter o nosso contato pessoalmente, tá bom? Então, quero mandar um beijo para todo mundo aí do segundo, terceiro e do quarto módulo, tá bom? Então, vamos lá. Vamos falar agora, então, de patologia bucal, tá? Uma matéria nova. O que vem a ser, então, a patologia bucal? A palavra patologia vem de estudo de doença. Então, pato refere-se à doença e logia a estudo, tá bom? Então, estudo de doenças e bucal da boca. Então a gente usa a palavra patologia bucal para estudar as doenças que acometem a cavidade oral, então as doenças que acometem a boca e todos os seus componentes bucais. Então o que tem na boca? Nós temos língua, nós temos dente, nós temos palato, nós temos mucosa jugal, nós temos assoalho de boca, né? Então todos os componentes da boca tá adentrado aí na patologia bucal, beleza? Então peguem os slides de vocês, eu mandei já as aulas para vocês, a apostila de vocês, para vocês acompanharem e vão anotando aí o que vocês acharem importante. Como que a gente vai fazer? Para ficar um melhor entendimento da matéria de patologia bucal, a gente vai dividir ela em dois grupos. Então nós vamos falar primeiro das doenças dos órgãos dentários, então das doenças dos dentes, e depois a gente vai falar do segundo grupo, que são as doenças de tecido mole, então as outras estruturas aí da boca, beleza? Então, quais são essas doenças dos órgãos dentários? Dá uma olhadinha aí no slide de vocês. Nós temos aí, primeiro de tudo, a cárie dental, a pulpite, o abscesso periapical e o bruxismo, beleza? Então, a gente tem umas imagens aí de exemplo desses quatro tipos de doença. Nós temos a imagem da cárie, a imagem da pulpite, que é o raio-x, o abscesso dental, que é aquela bolha que tem na imagem de vocês, e o bruxismo, que são esses dentinhos desgastados. Então vamos aprofundar e adentrar nesses quatro tipos de doença que nós temos aí nos órgãos dentários. Vamos falar então primeiramente da cárie. O que é a cárie? A cárie é a principal doença do ser humano, então a doença que todo ser humano praticamente tem, né? É raro uma pessoa que não tenha cárie. Existem pessoas que nunca tiveram cárie? Existem, mas a maioria dos seres humanos tem pelo menos uma cárie na boca, beleza? Então a cárie é o principal tipo de doença que nós temos aí tratando de patologia bucal. A palavra cárie vem do latim, que significa cavidade ou buraco. Então o que é a cárie? Ela é geralmente definida como uma destruição localizada ali nos dentes, tá? Sabemos que essa doença começa bem antes do aparecimento da cavidade. Então a cárie surge bem antes de ter aquele buraco na boca, bem antes de ter a cavidade na boca, beleza? Ele é um processo de descalcificação do esmalte. Então o esmalte vai perdendo o cálcio, vai causando essa descalcificação. Por que causa essa descalcificação? Através dos ácidos que são formados por bactérias. Então ela é uma doença multifatorial, tá? Então o que significa isso de multifatorial? Ela é proveniente de vários fatores, por isso que a gente fala multifatorial. Pode ser por falta de nutrientes na boca, pode ser por falta de higienização, pode ser porque essas bactérias elas vão atuar, elas vão adentrar ali através dos carboidratos que a gente se alimenta, tá bom? Então vai muito da dieta de cada ser humano, beleza? A cárie é uma doença infecto-contagiosa, então ela é contagiosa, ela é transmissível, tá? A cárie pode ser transmissível também através do beijo, beleza? Então, por exemplo, tem uma cavidade ali, quebrou o dente e a cárie está bem ativa, pode ser transmissível sim, é por isso que a gente fala de infecto-contagiosa, tá bom? Então, vamos olhar no slide aqui. São 3 fatores essenciais para que se iniciem os processos da cárie. Então, nós temos 3 fatores para poder dar início à formação da cárie, que é o hospedeiro, tá? A microflora, que é a bactéria, e o substrato, que são os alimentos que a gente ingere. Então, qual que é o hospedeiro da cárie? O hospedeiro da cárie é o dente, onde a bactéria vai se hospedar, no dente, tá? Da cavidade bucal vai ser no dente ali, beleza? A microflora são as bactérias
que vão ser geradas, elas vão ser produzidas através dos alimentos que a gente come, né? Principalmente por falta de higienização, por falta do uso do fio dental. Esses alimentos, esses restos alimentares que vão ficar ali na boca, vai acabar virando, essas bactérias vão começar a se alimentar desses alimentos que vai ocasionar cárie. Sabemos que a nossa boca é rica em bactérias, é a parte do corpo que tem mais bactérias. Então, essas bactérias que já são da nossa boca, vai ter contato com os restos alimentares da nossa dieta, da nossa alimentação, se a gente não passa fio dental, se a gente não escova o dente nas vezes corretas, tá? Vai começar a comer ali, ela vai começar a se alimentar e vai acabar causando a cárie no dente, beleza? Então, a gente tem que estar sempre orientando os pacientes em relação à alimentação, à dieta do paciente, em relação à higienização também, beleza? Quais são, então, as causas da cárie dentária? Vamos lá, vamos ler aqui o slide. Para que uma cárie ocorra, o dente deve estar susceptível. O que é uma coisa susceptível? Uma coisa que está propícia a sofrer com aquilo. Então, o que vai causar um dente a estar susceptível a ter uma cárie? Má higienização do paciente, carência de flúor, falta de flúor e excesso de placa bacteriana. Então, vamos lá. Má higienização do paciente. O que seria má higienização? Quando o paciente não faz uso de fio dental e quando o paciente não faz higienização, não escova os dentes, ou poucas vezes ou de forma incorreta, tá bom? Ou muitas vezes nem escova os dentes. Carência de flúor. Então, nós precisamos, desde a infância, ter contato com o flúor. Então, no nosso creme dental já tem a quantidade de flúor necessária para a nossa higienização e para fortalecer o nosso dente. Então, a criança, ela no creme dental da criança, a criança não pode usar creme dental de adulto por causa que tem muito flúor. Então, para a criança, o creme dental de adulto vai ser prejudicial à saúde bucal, à saúde dentária daquela criança, tá bom? Então, criança tem que ter de 1.000 a 1.100 ppm de flúor, tá? E adulto até 1.500 mais ou menos ppm de flúor. Então, atrás do creme dental a gente tem o que contém no creme dental tem que estar escrito lá. Para criança de 1.000 a 1.100 ppm de flúor e adulto até mais ou menos 1.400, 1.500 ppm de flúor já está razoável aí. Então, precisa. Tem pessoas que usam creme dental sem flúor, não tem função, porque não está protegendo o dente. A função do creme dental é remineralizar o dente. Quando a gente come, a gente desmineraliza o dente. Com o uso do fio dental, a gente remineraliza esse dente. O que é isso? A gente vai tá dando minerais para o dente para ele ficar forte de novo, e o flúor vai ajudar nisso. Se o creme dental não contém flúor, ele não está tendo essa função de remineralização, tá? E a placa bacteriana. O que é a placa bacteriana? Então, a placa bacteriana é aquela estrutura não mineralizada que, embebida em meio úmido, vai aderir ao dente. A gente aprendeu isso aí na periodontia. Então, se o paciente não passa o fio dental, aquele resto de comida que fica ali, em contato com a saliva, ela vai grudar no dente, vai ficar aquela parte pegajosa. Então, se a gente passa a língua assim no dente e sente uma coisa áspera, quer dizer que ali tem placa. Então, a gente tem que escovar o dente, tá? É muito fácil saber se a gente tem placa ou não. Passa a língua, vê se está liso ou se está áspero. Se está áspero, porque tem placa ali. Precisa higienizar, tá? Se tá lisa, porque tá higienizado, tá beleza, tá limpo. Se essa placa não for removida, como que a gente remove? Através da higienização. A placa a gente consegue remover em casa escovando os dentes, tá? Se essa placa não for removida, ela vai ter em contato com a saliva e vai aderir ao dente. Ela vai grudar no dente e vai acabar formando o tártaro, beleza? Então, esses restos alimentares vão ter contato com a saliva, vai formar a placa bacteriana e vai acabar ocasionando ali também uma cárie, que vai ficar sujeirinha ali no dente e vai poder virar uma cárie, tá bom? Então, esses restos alimentares vai ter contato com as bactérias que vão estar ali na nossa boca, beleza? Que são ácidas, então vai acabar causando um movimento bacteriano ali que vai acabar causando a cárie, tá? Resumidamente, é isso que vai causar a cárie na nossa boca. Beleza? Então, a cárie deve-se de modo diferente de acordo com a localização no dente. O que é isso? A cárie, ela tem localizações diferentes ali no dente, tá? Seguindo um padrão, né, dos autores aí que estudaram sobre a cárie, definiram, a gente tem cárie, então, nas superfícies lisas, cáries de fóssulas e fissuras e cáries de raiz. O que seria isso? Cáries de superfície lisa são aquelas estruturas do dente que não tem cicatrículas, que não tem fissuras, tá? Então, quais são as partes dos dentes que não tem
cicatrículas, não tem fissuras, não tem sulcos, são aquelas partes lisas. Então nós temos nas partes vestibular do dente, na parte lingual e nas partes proximais. Então aquelas estruturas que estão em volta do dente, essas aí são as nossas superfícies lisas. As cáries de fósculas e fissuras são aquelas cáries que vão sendo ocasionadas na parte oclusal do dente, que seria na parte que tem cicatrículas, que tem fissuras, que tem sulcos, porque aquelas linhazinhas, aqueles espaços ali pode reter alimento, se não for higienizado, e acabar causando a cárie, que é o tipo de cárie mais comum, né? Tem mais prevalência nas pessoas, são as cáries oclusais. E temos também a cárie de raiz, que é a cárie que está um pouquinho mais para baixo ali, que vai atingir o cemento, beleza? Lembrando que se a cárie ultrapassa o cemento e chega na raiz, a gente vai chamar de cárie residual. Quando a cárie está na raiz do dente, não tem o que a gente fazer, aí a gente vai ter que extrair o dente, porque não tem como a gente passar a broca na raiz do dente, beleza? Então se a gente tem cárie de raiz que ainda está até o cemento, beleza, a gente consegue restaurar. Cárie de fósculas e fissuras, a gente consegue restaurar. Cárie de superfície lisa, a gente consegue restaurar, beleza? Vamos falar um pouquinho então de cada uma dessas cáries que já expliquei para vocês, só para aprofundar um pouquinho no assunto. A cárie da superfície lisa é a cárie de desenvolvimento mais lento, representa o tipo mais evitável e reversível. Então essas cáries que estão nas partes interproximais ou vestibular e lingual do dente, é a cárie mais, demora mais para crescer, demora mais para alimentar, beleza? Então, é uma cárie que a gente consegue remover mais facilmente. As cáries de fósculas, de fissuras, elas são mais comuns de ter, tá? Que eu falei para vocês um pouquinho antes aí, porque é por causa dessas regiões cheias de sulcos, cheios de linhas, cheios de espaços ali, né? Então, junta alimento ali, se o paciente não tem o hábito de higienização, vai gerar uma cárie bem fácil. Cárie de raiz. Começa na capa do tecido ósseo que cobre a raiz do cemento, quando se torna exposta devido à retração gengival. Então, geralmente, essa cárie de raiz, como que ela vai acontecer? Geralmente, o paciente vai ter uma abfração no dente. O que é a abfração? Quando ele, por exemplo, usa a escova muito forte, ele escova muito forte ou usa escova de cerda dura, acaba irritando a gengiva, essa gengiva tende a retrair e a raiz fica exposta. Se ele continua escovando forte, acaba causando uma cavidade ali nessa região. Então isso aí pode dar cárie. Se der cárie, está na raiz, perdeu o dente, tem que extrair. Se a gente consegue agir mais rápido aí, quando surgiu essa cavidadezinha na região de raiz e não criou cárie, beleza, a gente consegue restaurar. Só coloca resina, tampa, restaura, beleza. Fica tranquilo ali o procedimento, tá bom? Mas se deu cárie na raiz, já era. Embora uma cárie possa levar de 2 a 3 anos para penetrar no esmalte, ela pode avançar na dentina até a polpa, uma distância muito maior que esmalte e dentina, em pouco tempo, mesmo em 1 ano. Por essa razão, a cárie da raiz que inicia na dentina pode destruir uma grande parte da estrutura do dente em um curto período. Então, o que é isso? Uma cárie, para ela avançar de esmalte para a dentina, ela pode demorar mais ou menos uma média de 2 a 3 anos, tá? Por quê? Porque essa distância do esmalte para a dentina é maior do que a distância de dentina para polpa, tá bom? Então, a gente aprendeu já, vocês aprenderam na aula de anatomia dental, na aula de dentística comigo, que a parte do esmalte é a parte mais dura ali do dente. Então, aí quando a cárie está no esmalte, a gente não sente dor, tá? Então, por que muitas vezes o paciente vem no consultório com dor? A cárie já está em processo evoluído e está com dor, porque a cárie já chegou em dentina ou já até chegou em polpa. Eu sempre falo para vocês na aula de dentista que se a cárie está em esmalte, a gente não precisa nem anestesiar o paciente. A gente remove essa cárie sem anestesia e restaura, o paciente não sente nada. Então, esse processo da cárie chegar de esmalte à dentina, ele demora de 2 a 3 anos. Vamos lembrar lá quais são as estruturas do dente. Então, nós temos primeiro esmalte, dentina e o mais dentro ali nós temos a polpa. Então, esse espaço de esmalte para dentina demora de 2 a 3 anos, porque o esmalte é mais duro, tá? A dentina, ela é mais amolecida. Então, se a gente vai fazer restauração, a gente consegue com a colher de dentina remover essa parte de dentina amolecida, que é a dentina que está infectada com a cárie. Esse processo de evolução da cárie da dentina até ela chegar na polpa demora no máximo ali até 1 ano. Então é bem mais rápido esse processo de evolução, que vai acabar, chegou na polpa, o que vai ter que fazer? Tratamento endodôntico, beleza?
Os carboidratos são alimentos cariogênicos por excelência. Deles, a sacarose é mais importante porque favorece a formação de quantidade abundante de placa. Então, a sacarose, o excesso de açúcar que tem nos alimentos, é o principal fator ocasionador de cárie nos pacientes, beleza? A quantidade de carboidrato ingerida não é tão importante no mecanismo de cárie quanto os seguintes fatores. Então, a quantidade de alimentos ricos em carboidratos que você come não é tão importante, não é tão prejudicial quanto esses fatores que a gente vai falar agora. A frequência, quanto mais vezes o carboidrato é ingerido, maior a probabilidade de cárie. Ingestão de açúcar entre as refeições tem mais potencial cariogênico. E alimentos açucarados consiste com adesividade acentuada, são mais pegajosos, permanecendo mais tempo em contato com os dentes, são mais perniciosos que as bebidas açucaradas. Então vamos lá. A quantidade de carboidrato que a gente come não tem tanta importância no surgimento de cárie quanto a frequência das vezes que a gente come esses carboidratos, quanto a quantidade de açúcar que a gente come, que a gente ingere durante o nosso dia, né, entre as refeições, por exemplo. O que eu sempre oriento os pacientes que são criança? Você gosta de comer doce? Toda criança gosta de comer doce. Pode comer doce, não tem problema a criança comer doce. Eu sempre oriento os pais a dar doce para as crianças depois do almoço ou depois da janta. Aí a criança já faz a alimentação, almoça, come o doce que ela gosta e depois ela vai fazer a higienização, tá? Porque assim, se você pega e dá o doce para a criança à tarde, por exemplo, ela almoçou, higienizou, à tarde ela comeu doce, a criança não vai escovar o dente depois que ela comeu doce. Então, esses restos alimentares que tiver ali, vai ficar colado no dente, principalmente se ele comer uma balinha que é bem pegajosa, aquelas balinhas mole, que fica colado no dente, muito propício a ter cárie. Então, o que eu oriento? Terminou de comer, dá o doce para a criança que ela gosta, para ela fazer a higienização e depois, aí ela vai fazer a higienização, beleza, não tem problema algum. Então, a criança pode comer doce? Pode, não tem problema. Só que tenta intercalar esses doces aí depois das refeições, para ela poder daí escovar o dente e não ter problema do surgimento de cárie por causa dos doces, beleza? Por fatores genéticos, aproximadamente 1% da população é naturalmente resistente a cárie. Então, aquilo que eu falei para vocês no início da aula, apenas 1% da população tem a vida toda sem ter uma cárie na boca. Pessoa que sortuda são essas pessoas, queria eu ser estar nesse 1% da população. Mas, então a cárie é muito comum, tá? Então, a maioria das pessoas tem cárie. Então, quais são os sintomas da cárie? Nem toda dor de dente é causada por cárie. Nem todo dente que dói é porque o dente está cariado, beleza? As dores de dente podem ser resultado da exposição de raízes não cariadas, de uma mastigação, escovação muito rigorosa ou de fratura de dente. Então, nem todo paciente chega no consultório e está com dor, estou com cárie. Não, nem sempre. A gente tem que avaliar, cada caso é um caso. Muitas vezes o paciente está com dor porque está com retração gengival, toma gelado, bate água, vai direto na raiz do dente, o paciente vai sentir sensibilidade. O dente pode estar com fratura, pode estar com trinco, o paciente vai sentir dor. Então, nem tudo é cárie que vai causar dor, tá? A gente tem que avaliar o paciente, olhar o paciente, tirar a raio-x do paciente para a gente ver qual que é o problema do paciente e o que está causando dor nesse paciente, beleza? A congestão dos seios da face pode fazer com que os dentes superiores se tornem sensíveis. Então, aqui na face, nessa parte aqui, a gente tem na região aqui, que a gente chama de seio maxilar. Esse seio maxilar, qual que é a função dele? Filtrar e umedecer o ar. Então, a gente respira, o ar entra no seio maxilar, faz a filtragem e vai para o nosso nariz, a gente vai para o nosso pulmão. Então, principalmente a região de pré-molares, a raiz de molares, elas estão em contato com o seio maxilar. E esse seio, muitas vezes, pode causar sensibilidade nos dentes. É comum? Não, mas pode acontecer, tá? Geralmente uma cárie de esmalte é indolor, então o que eu falei pra vocês, por isso que a gente consegue fazer uma restauração no paciente sem ele sentir dor, porque quando tá no esmalte o paciente não vai sentir dor. Se ele vai procurar ajuda no consultório por causa de dor de cárie, é porque essa cárie já está um processo mais avançado, já está no mínimo, ela está em dentina, se não já estiver em polpa e acabar virando canal, beleza? Então, a gente tem que estar ciente que nem todo o problema do paciente é cárie, tá bom? Então, diagnóstico e prevenção da cárie. Se uma cárie for tratada antes de provocar dor, ou seja, quando ela está em esmalte, a possibilidade de existir ou vir a existir uma lesão pulpar diminui. Para detectar cárie precocemente, o dentista deve questionar o indivíduo sobre a ocorrência da dor, por que está acontecendo essa dor,
examinar os dentes. Então, questão de ocorrência da dor. A gente tem que sempre perguntar para o nosso paciente, como que dói seu dente? Dói quando você está comendo, quando você come doce, quando você toma gelado? Aí a gente vai estar sabendo direcionar qual vai ser o nosso diagnóstico. Examinar os dentes, a gente tem que olhar o dente para poder saber o que está causando, se realmente é cárie ou não. Fazer sondagem para testar as áreas sensíveis de dor, se tem sangramento de gengiva e principalmente tirar raio-x, porque a gente tem que ver qual que é a profundidade dessa cárie e realmente se tem cárie. Muitas vezes a gente só consegue ver essa cárie através do raio-x, tá? Muitas vezes a cárie está escondida ali e a gente não consegue ver clinicamente, então a gente precisa de um exame radiográfico para detectar muitas cáries, tá bom? Principalmente se for cáries entre os dentes, que a gente chama de cárie interproximal. A gente vai precisar do raio-x para poder avaliar, tá? Todos devem se submeter a um exame odontológico a cada 6 meses, não sendo obrigatória a realização de raio-x. Então, muitas vezes, se você faz essa primeira avaliação do paciente, trata o paciente, a gente orienta o paciente a voltar depois de 6 meses, pode ser que nem precise tirar raio-x, vai ser só mais uma consulta de rotina, caso ele tenha seguido as orientações de higienização, beleza? Uma boa higiene oral, sempre orientar o paciente em relação à higienização, escovar bem os dentes e tudo mais. Uma alimentação adequada, então explicar ao paciente em relação à alimentação. A gente vai falar o que o paciente pode ou não comer? Não, nós não somos nutricionistas, mas nós temos que explicar quais são uma dieta balanceada, voltada à cárie ou não, tá? Uso de fluorescelantes, então muitas vezes nós temos que lançar mão do flúor, lançar mão do selante, principalmente em criança, que ajuda a proteger o dente a não formação de cárie, tá? E terapia antimicrobiana. Então nós temos que sempre explicar para o paciente em relação do início, como que ocasiona essa cárie, o que vai causar essa cárie e como que é o tratamento. Então vamos falar um pouquinho também do tratamento da cárie. Se a cárie for interrompida antes de atingir a dentina, ou seja, se a cárie for removida em esmalte, o esmalte poderá sofrer um processo de autorreparação e, consequentemente, a mancha branca do dente desaparece. O que é isso? Muitas vezes o estágio inicial da cárie é através da mancha branca. Então existe cárie de mancha branca. Então muitas vezes uma mancha branca é uma cárie. Se ela está no início, essa cárie aí, essa mancha branca, a gente pode tratar apenas com fluoroterapia. Então passa a flúor no dente e o paciente vai higienizando, com o tempo essa mancha pode sumir, tá? Isso se não tiver cavidade, se for apenas mancha branca, tá bom? Se tiver cavidade já, aí não tem que fazer, a gente tem que fazer a restauração em si. Caneta de alta rotação, remover a cárie e restaurar com resina, tá bom? Se a cárie atinge a dentina, a parte cariada do dente deve ser removida e substituída por uma restauração. Então, se a cárie já avançou, se já tem cavidade, se já está em dentina, o paciente já está sentindo incômodo, a gente vai ter que remover essa cárie, remover toda a dentina infectada e poder depois colocar uma restauração ali com resina composta, tá? O tratamento da cárie em estágio inicial ajuda a manter a força do dente e reduz a possibilidade de lesão pulpar. Então, se a gente trata a cárie tudo no início, tudo se a gente começar a tratar no início, é mais fácil de ter resultado positivo, beleza? Aí nós temos a pulpite, que também é um outro problema ocasionado de doença no órgão dentário. O que é a pulpite? Pulpite é uma inflamação dolorosa da polpa dentária, que é a parte mais interna do dente, tá? Que contém nervos e vasos sanguíneos. Então a polpa é aquela parte que tem esmalte, dentina, polpa, fica depois da dentina, que é rica em inervações, é onde o paciente sente toda a sua sensibilidade, onde passa nervo, onde passa artéria, onde passa veia, tá? O que vai causar isso? A cárie. Então a cárie, se ela não for tratada, ela começa em esmalte, ela avança, chega na dentina e daí chega na polpa do dente. Então a parte inicial ali é quando o paciente sente dor, dá a sensação de estar latejando, de estar pulsando, isso daí é a pulpite, tá? Tem um exemplo para vocês, um raio-x aí na aula, vocês podem olhar no slide que tem um raio-x aí da cárie, tá até circulado ali o tamanho da cárie e ela já está na polpa dentária. Então essa pulpite, o que é a causa mais comum então dela? É a cárie, tá? A evolução da cárie chegou na polpa. Se essa polpa ela inflama, o que é isso? Ela tende a inchar, que vai ocasionar o paciente essa sensação de estar pulsando. É uma dor, parece que o dente tem um coração batendo ali. Então, essa pulpite. Como que a gente vai diagnosticar essa pulpite? Através do raio-x. O principal amigo do endodontista é o raio-x, tá? A gente tem que sempre tirar raio-x para a gente poder daí dar um diagnóstico e poder saber o que vai tratar e saber o que virou no dente ali, beleza? Então a pulpite, que ela é causada através da
cárie dentária, que avançou, chegou na polpa, essa polpa tende a querer inchar, como ela está ali presa entre dentina, ela não tem como ela crescer, não tem como ela inchar, não tem como ela saltar. Então, o que ela vai fazer? Lembrar o paciente, eu tô aqui, eu tô doendo, tem alguma coisa me incomodando aqui, tem alguma coisa em mim aqui, que é a cárie chegou na polpa, tá bom? Então, como que é o tratamento? A pulpite desaparece quando a causa é tratada. Como que a pulpite desaparece então? O que é a causa? A cárie. O que a gente tem que fazer? Remover a cárie. Muitas das vezes, se ela está em parte inicial, o que a gente faz? Remove a cárie, faz um forramento ali na polpa do dente, coloca uma restauração com ionômero de vidro, que o ionômero de vidro restaurador libera flúor. Esse flúor vai adentrar na polpa, vai sarar a polpa, tornar a polpa sadia. Beleza, a gente só depois volta mais ou menos uns 15 dias, o paciente volta, a gente remove uma parte do ionômero, coloca a resina, beleza. Isso se o paciente for assintomático depois dessa remoção. Se a gente fez isso daí, colocou capeamento pulpar, proteção pulpar, e o paciente foi para casa com 15 dias e sentiu dor, o que tem que fazer? Tratamento endodôntico. Então, primeira coisa da pulpite inicial, remover a causa. Qual que é a causa? Cárie. Remove a cárie, capeamento pulpar, ionômero de vidro forrador e restaurador, o paciente vai para casa e aguarda. A gente vai depender muito aí também do organismo do paciente. Se ele responder positivamente, beleza, restaura. Se o organismo não colaborar conosco, dentistas e endodontistas, aí a gente tem que fazer tratamento endodôntico no dente. Beleza? Então, se essa pulpite não for tratada, ela vai avançar, vai começar a se envolver com mais polpa ali, tá? O que é a cárie? Lembra que a gente falou que é a bactéria? Então, esse acúmulo de bactéria vai para a polpa do dente, vai começar a se encher de bactéria na polpa do dente. Essas bactérias vão adentrar toda na polpa do dente, pode olhar ali no slide de vocês a radiografia. Então, ela vai ter acesso a toda a polpa do dente e essa bactéria vai querer sair, não tem para onde ela sair, porque o dente não tem mais espaço. O que ela faz? Ela ultrapassa o ápice da raiz do dente, a gente aprendeu tudo na endodontia, tá, pessoal? Estou reforçando. Ela ultrapassa o ápice da raiz do dente e acaba causando uma lesão. Essa lesão não tem para onde sair, não tem para onde essa bactéria sair. O que ela faz? Sai uma bolha na gengiva do paciente. Essa bolha na gengiva do paciente é indicação que ali tem bactéria, que tem inflamação ou que tem infecção, tá? O que a gente tem que fazer? Tirar raio-x para ver qual que é o tamanho dessa lesão, muitas vezes fazer uma fistolografia para a gente saber de qual dente está ocasionando essa fístula. Se essa fístula não for tratada, o que acontece? Quando causa essa fístula, quando acontece essa necrose na polpa, o paciente não vai sentir dor mais. Então, vai sair uma bolinha, ele acha que não é nada porque a bolinha some e desaparece, fica nesse. Aparece a bolha, some a bolha, aparece a bolha, some a bolha. Então, o paciente vai achar que não é nada, porque o paciente só vai procurar com dor, né? Se ela não tem para onde sair, o que acontece? Ela vai criar um abscesso com o tempo, vai criar uma região ali, uma bolha bem maior. Então, a gente pode olhar ali na imagem de vocês, a primeira imagem é uma fístula, tá? A segunda imagem, um raio-x da cárie que chegou na polpa, e a terceira imagem, um abscesso já na parte de palato e está na parte vestibular. O palato está maior, tá? Então, o abscesso periodontal é isso aí. O que causa? O organismo combate a infecção com um grande número de leucócitos, que são os glóbulos brancos, e vai acabar ocasionando pus nessa região. Essas bactérias vão acabar ocasionando pus aí. Não tem para onde o pus sair, ele acaba querendo ser expulso, né, ali pelo organismo através desse abscesso. A gente tem que remover esse pus primeiro. Muitas vezes, se está muito grande o abscesso, a gente tem que fazer a drenagem desse pus. Drena o pus para depois daí fazer o tratamento endodôntico. Mas antes de drenagem, a gente tem que entrar com antibiótico no nosso paciente, beleza? Outro item aí, nós temos doença no órgão dentário, é o bruxismo. O que é o bruxismo? Bruxismo é um hábito parafuncional de ranger os dentes. Então, quando o paciente tem o hábito de ranger os dentes, muitas vezes é ocasionado por nervosismo do paciente, muitas vezes o paciente faz isso à noite, quando está dormindo e nem percebe, nem sabe, tá? Qual que é o principal sinal clínico? Quando o dente do paciente ele vai diminuindo, ele range tanto, ele esfrega tanto o dente no outro, que esse dente acaba diminuindo. Então, não tem como a gente restaurar o dente do paciente, colocar resina ali para aumentar, se a gente não tratar a causa desse bruxismo. Como tem que tratar? A gente tem que fazer uma placa de mordida para o paciente, para ele dormir com essa placa, a gente chama de placa mio-relaxante, tá bom? O paciente vai pegar essa placa, a gente vai moldar o paciente, confeccionar essa placa e dar para o paciente dormir. Se a gente restaurar e não fazer a placa, a restauração vai cair no primeiro dia, porque ele vai chegar em casa à noite com a primeira rangida que ele dá, a restauração solta. Porque você imagina, se conseguiu
quebrar o dente, lixar o dente, diminuir o esmalte de tamanho, a resina não é um órgão igual ao dente, que é duro, ela vai acabar soltando também, tá? Muitas vezes esses pacientes que têm bruxismo reclamam de dor nessa região de ATM, porque quando eles dormem ele acaba causando um apertamento ali dos dentes, muitas vezes eles acordam com dor nessa região. O uso da placa já vai também melhorar essa questão do apertamento. Nós temos placa, dá para confeccionar placa meio relaxante, tanto acrílica quanto de silicone, só que a de silicone ela vai se desgastar muito mais rápido do que a de acrílico, beleza? Então, como que é o tratamento? A seleção de um plano de tratamento para o bruxismo é de um grande desafio na clínica odontológica. Tem que avaliar o paciente. Cada caso é o caso. Muitas vezes o paciente vai conseguir sanar o problema apenas com o uso de placa mio-relaxante. Outros vai ter que usar placa mio-relaxante, fazer tratamento ortodôntico para poder daí conseguir a gente aumentar o dente do paciente. Tem que arrumar a mordida do paciente primeiro. Então cada caso é um caso, mas todos os pacientes de bruxismo vão ter que usar placa mio-relaxante, beleza? Muitas das vezes o caso de apertamento vai acabar ocasionando desgaste da ATM. Então muitos dos pacientes vai ter que fazer tratamento cirúrgico, vai ter que fazer cirurgia com o buco para poder remover, arrumar ali a parte da ATM dele que está desgastada, a cápsula ou disco articular, tá bom? Mas vai ter que usar também a plaquinha de bruxismo. Beleza, pessoal? Então, nossa primeira parte da aula seria essas patologias da cavidade oral, da boca dentária, beleza? Então, essa parte da parte dentária, patologia dentária, a gente finalizou agora. Bom? Obrigado, até a próxima.